dia, Carol. Seja super bem-vinda. Você sabe que eu, toda vez que vou falar do nome da Carol, é um amor muito, muito grande, assim, a gente já automaticamente o sorriso vem no rosto. A Frente Política Negra, Carol, sentiu a necessidade de estar fazendo essa conversa com você, para que você exponha um pouco mais das suas lutas diárias, né, que a gente sabe tem sido ferrenha dentro da Câmara, para que você possa nos dizer uma forma da gente estar somando com você nessa luta. Aqui a gente tem uma frente se formando e ela tem ganhado já um crescimento interno, mas com o nosso caminhar ela está se expandindo, está se somando. Nós hoje temos, em média, 16 partidos, né, Clemilda? Se eu estiver falando errado, aí vocês me corrijam. E a gente vê essa 17. e a gente vê essa 17. oportunidade, né, de estar somando nessa luta, né, com essa amplitude aí de vários partidos juntos buscando o mesmo ideal. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco de tudo isso para que todos nós possamos entender um pouco mais do que está acontecendo lá diariamente, para a gente ver uma forma de estar, sabe, encaminhando alguma coisa enquanto frente. E acho que é isso, né, Clemilda? Nesse primeiro momento, a nossa conversa seria isso mesmo, né? Esse momento difícil que a Carol tem vivido lá dentro da Câmara, que a gente tem debatido muito aqui dentro, e muitos querem saber, quero ouvir ela falar, quero ouvir, vamos tentar marcar, vamos, e aí deu certo que está todo mundo aqui agora na parte da manhã, alguns não estão, e por isso essa necessidade de gravar, porque todo mundo estava super ansioso para esse bate-papo, mas aí acontece outras coisas paralelas, né, que nos tira de algumas ações, mas que possamos aí então estar tomando com você e que você nos norteie nessa caminhada. Tá bom, fico feliz e, enfim, vou trazer aqui todos os elementos que eu tenho tentado denunciar em vários lugares, né? Sobre o que tem sido essa atuação. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, porque eu acho que nem todas as pessoas me conhecem, assim, conhecem minha trajetória, né? Me conhecem ali como a Carol D'Artora, né? Eleita vereadora, primeira mulher negra eleita, mas eu quero colocar um pouquinho, assim, do que me fez chegar nesse lugar para vocês entenderem essa figura que está ali, né? Então, eu sou Ana Carolina Moura Melo D'Artora, Carol D'Artora. Sou professora de História, sou mestre em Educação aqui pela UFPR. Minha dissertação, que eu julgo que foi um dos starts assim que eu tive sobre essa necessidade de participação política das mulheres negras, foi sobre o cotidiano, pesquisei o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba, para desvelar um pouco, né, esse contexto de tanta violência racial que existe sobre nós e que se multiplica, né, que existe sobre a negritude, mas que se multiplica quando somos mulheres, então se soma aí a questão de raça e gênero. Durante a pesquisa, percebi muito isso, assim, os impeditivos para a nossa atuação, para a nossa vivência, para os nossos sonhos, para a nossa presença na cidade. Como a nossa presença na cidade é uma presença que é violentada cotidianamente por uma cidade que constrói uma linguagem de ser uma cidade branca, uma cidade europeia, que constrói essa linguagem através dos seus monumentos, Praça da Espanha, Praça da Ucrânia, e aí a gente fica aquele sujeito dentro da cidade que não se vê, que não se sente representado, que não se encontra. Comentários que devem ser muito comuns para vocês, né, que são também pessoas negras, já devem ter ouvido. De onde você é? Você é de Curitiba mesmo? Mas você nasceu aqui? Então, isso que parece algo banal, mas que nos expulsa a todo momento, porque na subentendido, né, nessas expressões está, você não deveria ser daqui, né? Como que você é negro e é daqui? Então, é essa cidade que constrói esse cotidiano, que nos expulsa e que nos vitimiza diariamente, né? Percebi muita dificuldade para emprego,
tive essa dificuldade na minha própria história, na minha própria vida, mas depois pesquisando, entrevistando outras pessoas, constatei, é uma realidade, a população negra tem muita dificuldade de trabalhar, de se movimentar na cidade, desde a entrada do comércio, o incômodo que se causa, tem visões que são comuns em Curitiba e que não deveriam ser, mas que demonstram esse extremo contexto de segregação, que é, quem aqui nunca viu um jovem negro sendo abordado dentro de um shopping em Curitiba, né? São práticas aqui que são naturalizadas, normalizadas. Então, eu pude realmente, através da pesquisa, claro, confirmar aquilo que já vivia, que a minha família já vivia, mas confirmar isso, transformar isso em debate científico, em debate acadêmico, e depois, mais tarde, transformei em discurso político, que é essa extrema violência racial, essa segregação também socioespacial que tem em Curitiba. Também tenho denunciado muito isso. Curitiba já teve 40% de população negra, e por que hoje somos 20%? Porque essa cidade nos tirou daqui. Esse é o fato. E quem está aqui hoje está por muita resistência, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Como professora também estou nas lutas por educação pública de qualidade, sou do sindicato, somei as lutas ali dos trabalhadores em educação, com as lutas do movimento negro e com as lutas do movimento de mulheres, porque também sou do movimento de mulheres. Me considero uma mulher feminista, me considero, não, né? Me digo uma mulher feminista porque trago comigo muito essa coisa da luta das mulheres e essa denúncia das nossas condições de vida. Toda essa trajetória me fez perceber que a gente precisava questionar tudo isso, né? Eu digo que durante a campanha eu transformei um sentimento de muitas pessoas em discurso político, que era o quê? Esse sentimento de não pertença com a cidade, esse sentimento de ser expulso da cidade o tempo todo. E aí eu consegui dizer isso, né? Curitiba também é nossa, era o que eu dizia. Uma coisa que me falaram quando eu faço parte de um grupo político dentro do Partido dos Trabalhadores, e a gente entendeu, por analisar tudo, né, pelo perfil, pela conjuntura, tudo que o meu nome deveria estar à disposição para fazer a disputa nas eleições de 2020, a gente entendeu que era o momento, né? Esse coletivo entendeu que era o momento, coloquei meu nome à disposição, mas muita gente dizia: ai, não fique triste, Carol, se você não tiver muitos votos, porque Curitiba é muito racista mesmo, e é muito difícil. Outros candidatos já tentaram e não conseguiram, porque, olha, você está fazendo certo, você tem que se colocar mesmo, mas, olha, não... Sabe assim, a pessoa já tirando a esperança, isso eu ouvi muito, assim. E outra coisa que eu ouvia era: olha, porque Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, tipo, nunca teve uma mulher negra eleita em Curitiba. Então eu peguei esses elementos que eram os muros mais difíceis que a gente tinha, né, e transformei em discurso. Falei: ah, se nunca elegeu, então vamos eleger. Ah, Curitiba também é nossa, né, esse sentimento de pertença com a cidade, então é isso que eu vou falar. E esse discurso que eu construí, que ao mesmo tempo trouxe muita crítica, foi o que também trouxe muito sucesso, porque, como já disse, expressou o sentimento de muita gente. Então, eu dizia: Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, não reproduz essa história, a cidade também é nossa. Foi basicamente isso que eu disse no programa de TV, lá tinha 30 segundos. Ao mesmo tempo que foi criticado, né? Porque as pessoas, ai, mas e daí que aquelas pessoas que não entendem a necessidade da representação, enfim, que não sabem o que está por trás de todo esse, né, desse discurso que parece simples. Ai, mas por que você falou isso? Por que falar que Curitiba nunca teve uma mulher negra? O que tem? Tipo, é muito grave, né? Como é que uma cidade em 327 anos nunca tinha eleito uma mulher negra? Então, foi questionando mesmo isso que cheguei nesse lugar, assim. Um elemento também que eu queria colocar aqui é um elemento que eu percebi na pesquisa, que são os limitantes que a gente tem, né? Isso as meninas que eu entrevistei trouxeram muito, os limitantes que a gente tem para sonhar a nossa vida, para galgar os nossos espaços, para pensar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Uma das
entrevistadas, né, uma das meninas negras que eu entrevistei, disse assim, professora, meu sonho é ser atriz, mas eu sei, estava fazendo já curso de teatro, mas eu sei que eu nunca serei uma protagonista. Eu sei que eu nunca vou ter um papel principal porque eu sou uma mulher negra. E a maior parte das pessoas que são escolhidas para papéis principais, para os papéis de protagonismo, são pessoas brancas. Então eu percebi esse componente de que como quando a gente almeja e pensa a nossa trajetória, a gente já pensa com limites. Então foi questionando justamente esses limites, né? Não, todo mundo tem que ter liberdade para sonhar, para pensar aquilo que deseja, sem esses limitantes. Então foi através dessa força aí de querer romper mesmo com com isso que já estava posto e que já estava dado, que eu consegui arranhar um pouco aí essa estrutura tão pesada da nossa cidade e galgar esse espaço que é a Câmara de Vereadores aqui em Curitiba. Agora, a partir da Câmara, eu sabia que não seria fácil, eu já tinha dito isso nas entrevistas, né? Porque é um sujeito novo, com um discurso novo entrando, né? Então é todo esse acúmulo do movimento negro, é todo esse acúmulo, enfim, né? Das lutas por educação, que chega nesse espaço, né? Não é uma mulher negra só porque é uma mulher negra, não é só uma mulher negra que chega, né? É todo esse discurso, é todo esse acúmulo do movimento negro, é tudo isso que chega. E a partir do momento que eu chego, então, a princípio eu achei que não teria muitos problemas, mas aos poucos eu vou vendo que realmente esse espaço não estava preparado para essa presença, não entende o discurso que eu trago comigo, não entende essa representação, não entende do que eu estou falando, não entende que eu não estou falando de mim, que eu não estou falando da Carol da Artora, mas que eu represento toda um conjunto que está historicamente oprimido dentro dessa cidade. Então, uma das coisas que eu percebi muito forte é que Curitiba não tem informação sobre a população negra, então fica muito difícil a gente formular política pública, formular projetos, porque não se sabe, a gente não sabe. Por exemplo, eu visitei a Casa da Mulher Brasileira recentemente e eles não têm recorte de raça, não têm recorte social sobre as mulheres que estão sendo atendidas ali. E como a gente sabe que nós somos a maior parte das vítimas e tudo mais, como é que não tem informação sobre nós? Como é que não sabe? Um outro exemplo, assim, só para vocês terem uma noção, um médico que é um homem negro, né, que é um apoiador, ele falou, Carol, você já pensou nas mulheres negras idosas que estão no sistema carcerário? Né, porque elas existem. E em que situação essas mulheres estão, né? Porque tem condições ali, tem doenças específicas, tem situações específicas. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu não sei, né? Então, assim, e aí pergunta para o município sabe? O município não sabe. Um outro exemplo, uma parteira tradicional me procurou e falou: Ai, Carol, quero me cadastrar, porque em vários outros estados tem um cadastro de parteiras tradicionais. É um conhecimento negro, é um saber negro, é um ofício transmitido de mulheres negras para mulheres negras ao longo da história. Outros municípios têm esse cadastro sobre as parteiras, quem são essas mulheres, até por uma questão de saúde, né? A gente precisa saber, orientar e tudo mais, acompanhar. E essa menina, ela não consegue, não tem, Curitiba não tem, não sabe se tem, né? Eu conheço essa parteira tradicional, a gente não sabe quem são as outras, se elas sumiram, se elas ainda existem. E quando elas fazem parto, essa que me procurou, elas não têm o registro, então elas ficam com muita dificuldade ali depois na hora do cartório para registrar a criança. Aqui eu dei alguns exemplos, mas isso daí tem sido o cotidiano. É uma absoluta falta de informação, né? É um absoluto desconhecimento sobre as nossas questões de saúde, enfim, né? Nessa perspectiva, a gente colocou o projeto de cotas raciais para a cidade, e foi também um escândalo, né?
cotas raciais para os serviços públicos municipais. É uma demanda antiga, histórica do movimento negro, né? Vários outros municípios, capitais, inclusive a região metropolitana de Curitiba, 4 municípios aqui da região metropolitana já tem. Curitiba não tem. Como assim que Curitiba não tem? Né? É muito atraso, né? Isso já deveria existir, essa política já deveria estar implementada há muito tempo. Inclusive porque tem o potencial de sanar essa falta de sensibilidade no olhar para as nossas demandas, para a demanda dessa população que é oprimida, excluída e que precisa de políticas públicas. E aí surgiu todos os ataques de ódio, né? E discursos mesmo que a gente considera que reproduzem o racismo mesmo, reproduz o racismo estrutural, discursos de como, não tem que ser cotas raciais, tem que ser cotas sociais, porque o problema é econômico, e a gente sabe que o problema não é econômico, que, né, recentemente até saiu uma reportagem na Globo News falando de como pessoas negras muito bem formadas, com currículo excepcional, continuam encontrando essas barreiras para, né, na sua atuação, enfim, no seu cotidiano. Então, tenho feito toda essa argumentação, que é uma argumentação muito consolidada cientificamente, politicamente, né? Não falta, a gente tem um arcabouço gigante para fazer a defesa dessa política, mas mesmo assim o enfrentamento tem sido absurdo. Para além disso, muita violência política, né? Eu não sou uma mulher de sobrenome, não sou uma mulher rica e ainda sou uma mulher negra, não sou das famílias herdeiras das oligarquias paranaenses e cheguei nesse espaço. Então, não, assim, muito da violência não é explícita, mas eles encontram meios, mecanismos de cercear a atuação política, né, de cercear aquilo que eu trago, porque, como falei, trago muito dessa demanda que é histórica, muito consolidada, né? Por exemplo, um projeto que a gente colocou recentemente de ressignificar a fonte onde está a estátua da Emerenciana Cardoso Neves, que é uma artista, era uma artista negra e que foi simplesmente chamada de Maria Lata d'Água. A gente sabe do que essa ressignificação, como essa ressignificação importa para a população negra na questão da representação, na questão de recontar a nossa história, de recontar a nossa presença na cidade. Foi simplesmente arquivado sem argumento, e aí eu coloco nesse contexto de violência política, que é essa manipulação dos argumentos, dos instrumentos que se tem dentro da Câmara para coibir esse avanço, né? Então, manipulação da Constituição, alegam muitas vezes inconstitucionalidade, o que não é verdade. No caso da Emerenciana, ele simplesmente, a justificativa foi que a fonte já tinha nome, sendo que a própria prefeitura enviou um ofício dizendo que a fonte não tinha nome. Então, é um negócio que não tem, é tão simples assim que não tem nem, é o simples desejo de coibir mesmo, né? De perseguir, de coibir. Claro que eles não podem me perseguir gritando comigo e me xingando assim publicamente, mas então essa manipulação, né, nesse contexto, essa tentativa de cerceamento, essa distorção do debate que eu faço. Fui acusada de racista reversa, porque você fica falando de racismo, porque eu disse que alguns discursos reproduzem o racismo, reforçam esse racismo estrutural, né? Como, por exemplo, essa negação do racismo e dizer que a questão é só social. Aí eu fui colocada como eu que sou racista, eu que estou acusando as pessoas, fui chamada de criminosa por dizer isso que eu estou dizendo para vocês, e se vocês não acreditam, assistam às sessões. Fui chamada de criminosa. Uma outra situação assim muito bizarra que aconteceu foi o dia que o movimento de mulheres negras veio na Câmara para pleitear com os vereadores essa coisa da ressignificação da Emerenciana. E aí, como eu tenho assessores que são, em maioria, negros,
me acusaram em plenário, de ter enviado os meus assessores para invadir, usaram a palavra invadir gabinetes. Porque eles viram que é aquela coisa, né? No imaginário da branquitude, negro é tudo igual, né? Então, como os meus assessores são negros, só podiam ser os meus assessores, né? Que estavam indo nos gabinetes. Então, fui acusada porque os seus assessores estavam invadindo gabinetes. Uma inverdade, né? Quem estava na Câmara era o movimento de mulheres negras, inclusive não estava invadindo nada, né? Elas estavam indo nos gabinetes para conversar sobre o projeto da Emerenciana. Então, tem sido esses ataques, assim, constantes, e que não é, e que é isso que eu falo, né? E, inclusive eu digo isso em plenário. Esses ataques não são contra a Carol da Artora, né? Porque a política que eu trago comigo, as propostas, é de uma população inteira, é histórico, né? De muito tempo, não são coisas que eu estou inventando. Então extrapola, né? Extrapola esse sujeito aqui, né? É muito mais que isso. Então é um pouco isso, assim, eu trouxe alguns exemplos, tenho conversado com uma defensora da União, que é a doutora Rita, ela tem buscado me orientar bastante, assim, tem me dado algumas estratégias, assim, para atuar, porque em dado momento foi tão violento que eu queria mover uma ação mesmo, assim, de violência política, de ataques antidemocráticos, porque tem isso também, né? E aí ela falou que o entendimento do jurídico do Paraná é muito limitado, né? É o Paraná, né? Então ela, enfim, tá me orientando assim em outras estratégias, né? Em como e acredito que essa reunião dessa frente faz parte de uma dessas estratégias, né? Que são outras representações, é mostrar que essa pauta extrapola a questão do partido, extrapola a figura Carol D'Artora, é uma população inteira que está aqui, que tem essa representação agora e que essas políticas precisam avançar porque é benefício para a cidade inteira, né? Obrigada, Carol. E é justamente por essa sua fala de dizer que a gente se vê no seu nome, né? Eu sempre falo isso, que quando eu falo Carol D'Artora, eu lembro de mim mesma, eu lembro de muitas outras que estão sendo representadas na figura da Carol. E quando você fala assim que tudo que você está fazendo e você está reproduzindo um sentimento que todos nós temos, né? Que a negritude tem, né? Que nós, curitibanos, e que aqui escolhemos para viver, sentimos dentro do nosso coração que é essa coisa de se pertencer, né? De minimamente nos respeitarem, né? Que o respeito acho que primeiro, é primordial. E então, nesse sentido e com esse sentimento de estar agrupando e estar expandindo e estar passando, né, por essas questões de siglas partidárias que a frente está se colocando à disposição, né, Clemilda, Elisa, Sidney, Diego, Altair, Edmara e muitos outros que não estão aqui nesse momento, mas que têm o mesmo sentimento, viu, Carol? A gente está junto nessa. E agora, Clemilda, eu acho que podia abrir, né, para fazerem algumas perguntas, quem ficou com dúvida, quer tirar alguma dúvida em relação, ficou algo aí para perguntar, acho que a gente podia fazer uma rodadinha aí para o pessoal se inscrever. Isso, Joana, eu concordo com você. Inclusive, o Sidney e a Elisa já levantaram as mãozinhas, né? A Elisa. Pode começar. Só antes de passar a palavra para o Sidney e a Elisa, que já estão à frente, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu só queria cumprimentar a todos e dizer que é um prazer sempre ouvir a Carol. Eu te acompanho sempre, desde da época da eleição, e, enfim, eu tenho orgulho de dizer que tu me representa em todos os espaços. Eu não me manifesto muito nas redes sociais, enfim, em função do meu trabalho mesmo, em função, enfim, de várias coisas que estão no momento, mas eu quero te dizer que
Eu sempre te acompanho e estou junto contigo nas tuas pautas, enfim, então eu estou sempre te acompanhando e rezando para que a gente consiga avançar nessa discussão e que a gente, de fato, consiga implementar essas políticas aí para a população negra. E, enfim, o que tu precisar, eu já me coloco desde então à disposição, porque eu acho que a gente precisa se fortalecer para, enfim, para poder atingir os nossos objetivos aí, né? Que eu concordo plenamente contigo, é uma luta histórica que a gente parece que não consegue avançar às vezes, né? Os obstáculos são muito grandes ainda. É isso. Obrigada, Edmar. Um prazer te ver aqui. Sou admiradora, sou fã. Gente, Edmar é a primeira doutora quilombola da UFPR. Ela é maravilhosa. A dissertação Quando tu falou ali da questão, tese. eu assisti na Globo News também, que a questão não é econômica e social, e eu tô nesse lugar, sabe? Eu me sinto nesse lugar. Eu tenho um diploma de doutorado, eu tenho... E, assim, eu não consigo espaço, não consigo um espaço que eu acho que eu deveria ocupar, mesmo com doutorado, sabe? E aí, como que é que... É uma realidade, né? É uma realidade de todos nós. Sim. Obrigada, Edmara. Sidney. Bom dia a todas, todos aí. Parabenizar a Carol, né, já vi você em algumas palestras, até por algumas lives aí que tem acompanhado, até tem um grupo aqui em Londrina, né, que já te convidou, o pessoal do Black Divas, eu faço parte também, ajudo elas, e isso que você falou reflete muito a realidade do que eu imaginava, né? O racismo estrutural e o institucional, né, funciona a todo vapor, né? Inclusive para boicotar ao máximo a sua chegada ali na Câmara, né? Então, eu imagino a dificuldade que é atuar ali dentro. Apesar de você ter também junto um companheiro lá que atua também, né? Mas eu sei que a dificuldade da mulher negra de se inserir no seu espaço na sociedade é muito mais complicado, né? Nós sabemos dessa violência que existe para com a mulher negra. Eu moro aqui em Londrina, faço parte do Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui de Londrina e do Concepir também, né? Recentemente, você já sabe que essa Frente Negra foi formada, Clemilda, a nossa luz aí, nosso oráculo, que nos ajuda muito. Infelizmente, recentemente perdemos o nosso grande batalhador, o Josimar, uma perda enorme para esse grupo aqui, né, que ele iniciou juntamente com todos aqui, mas a luta continua. Eu estou fazendo agora também no meu mestrado, né, e eu estou estudando os alunos de administração, sou formado em administração, grau de administração pela PUC, aliás, né, como sempre, o único negro da sala, né, quando me formei, quando iniciei a minha faculdade, não tinha outro negro na sala, negro nem negra, né, e agora fazendo meu mestrado, pesquisando justamente alunos cotistas negros na Universidade Estadual de Londrina, e aí a gente vê já a primeira dificuldade com relação a isso, né, muitos não querem falar, né, não querem se expor, porque eu estou pesquisando justamente uma coisa que você comentou aí. Se você ter um diploma universitário, né, uma pós-graduação, se o mercado de trabalho te abre mais oportunidades, né? Empiricamente sabemos que não, né? Estou tentando comprovar isso aí com relação ao curso de administração. Mas o racismo, ele se transforma nas mais diversas, né, maneiras, né, de fato boicotar. Você falou a questão das cotas, né? Que eu acho que eu sempre falo que as políticas afirmativas é um dos melhores caminhos para que a população negra tenha seu espaço na sociedade, né? Tem outras formas aí, mas essa é a que coloca de fato a pessoa dentro do processo, né? O estado do Paraná tem a lei, né? Eu não sabia que Curitiba não tinha, né? É muito interessante isso, né? Londrina tem, mas ainda é 10%. Nós estamos agora brigando para que se vá para 20%, como é o do Estado e a nacional também, né? E é uma luta que acho que o movimento negro tem que travar, e essa frente está aqui para isso, né?
Mas sem querer me alongar demais, Carol, eu, né, parabenizar mesmo, né, por esse seu relato. Conte conosco, enquanto frente aqui, para te apoiar nas suas lutas e nas suas demandas ali internas na Câmara, né? Eu acho que o movimento negro, a Frente Negra, tem que dar muito essa sua retaguarda, né? Para que você possa, de fato, atuar ali. A gente sabe a dificuldade que tem, né? E, ademais, aí nós queremos, né, ter outros momentos, a gente sabe que hoje é tudo muito rápido, né? Essa vida corrida da gente, de um monte de reuniões, né? Aliás, hoje, dia 2, né, temos um ato aí para participar, apesar do tempo aqui em Londrina hoje, mas, né, nós sabemos o que representa este momento político do Brasil, e a população negra é a que mais está sofrendo com esse momento, né? É a que mais morreu no Covid, é a que mais está desempregada, é a que mais não consegue comprar o seu gás, a sua carne, né? Tudo isso é uma grande realidade, né? Não dá para a gente tampar o sol com a peneira, não saber que fazer a luta institucional ela é importante, né? E temos que estar junto aí para poder colaborar e fazer a diferença, né? Acho que juntos nós somos mais fortes aí, poderemos mudar um pouco da nossa realidade. Obrigado por enquanto. Obrigada, Sidney. Elisa? Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, mais um sábado maravilhoso com vocês, recebendo a Dartora aqui, que é uma mulher que não é que precisa, gente. Eu acho que também tem esse ponto assim de que na verdade é de apoio, né? A gente está se colocando no seu apoio, Dartora, no sentido de que tudo que você precisar da Frente Política Negra, que está aí com 17 legendas, né, na sua composição, é para isso mesmo, para que você nos provoque a dar esse apoio a você, essa retaguarda, digamos assim, né, esse lugar inclusive de cada um aqui conversar com o seu partido, né, com seus vereadores, enfim, de dar esse apoio nesse sentido, sabe? Não só como uma frente política a nível estadual de emitir documentos, ofícios, né, no sentido de apoio a você, mas também de fazer esse trabalho de formiguinha dentro dos nossos partidos, com os nossos vereadores, para que você não sofra mais o racismo que você está sofrendo dentro da Câmara de Vereadores, porque é um absurdo o que está acontecendo com você. E a gente não pode passar pano para isso, e a gente também não pode pensar que é natural, é normal, que essa cultura ela precisa acabar. E a única forma que a gente tem que acabar com essa cultura precisa enfrentando ele, né? E aí cada um tem que assumir a sua responsabilidade com o seu próprio partido, que também não é fácil, né, gente? Então todo mundo aqui batalha também, né, no rompimento do racismo dentro da nossa própria estrutura partidária. Não tem como não me identificar com a tua fala, Carol, sobre essa questão, sobre, por exemplo, de não ser de Curitiba, né? Eu já me perguntaram se eu era estrangeira. Porque eu não me comporto como uma curitibana. E eu falo assim, gente, mas eu sou nascida e criada na cidade. Eu pergunto se eu sou haitiana. Eu já entrei em lugar e me perguntaram se eu falava português. Eu falei, gente. Enfim, a branquitude não tem limites, né, gente? É isso. E essa questão do desestímulo, né, que você trouxe também, né, como se a gente não pudesse estar ocupando esses espaços de poder, sabe? Como se a nossa existência ela ficasse somente no campo da submissão, da invisibilidade. Né? Limitada, completamente limitada. E quando a gente ousa sonhar em ocupar um espaço de poder maior ainda, aí nossa, é aquilo que você falou, mas você não vai conseguir voto, mas não fique frustrada, porque, né, enfim, eu acho que nós, mulheres negras, sabemos muito bem que dentro dos nossos partidos, por exemplo, é isso que a gente escuta em todas as reuniões, né? E isso tem a ver com a falta de informação e falta de conhecimento, né? Isso é ignorância. E aí eu fico pensando, eu fico muito reflexiva sobre como a gente consegue avançar no sentido de não ter mais esse tipo de situação, não só na política, mas em todos os âmbitos da sociedade, né? Porque o racismo ele se opera em todos os lugares. E aí eu fico muito reflexiva sobre isso, sabe? Como que a gente pode fazer com que que a branquitude, ela se aproprie da sua própria branquitude e passe a reconhecer os seus próprios privilégios, né? Só que é bem difícil fazer essa oposição, digamos assim, né?
E aí a gente tem, né, essa questão das cotas, que ela é necessária na nossa cidade, sim, né? Então, e não tem a ver com cotas sociais, porque a questão das cotas raciais não tem a ver com o dinheiro ou a desigualdade social que a gente vive no nosso país, entendeu? Porque tem brancos também passando por necessidade, mas isso é uma reparação histórica. Foram 388 anos de escravização do nosso povo, entendeu? Então não interessa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. A pessoa, né, a pessoa negra, ela precisa começar a ocupar esses espaços de poder para realmente representar não só a nossa luta, porque isso a gente vai ter que continuar levando por muito tempo, e eu não sei se a gente um dia vai conseguir ver uma sociedade livre do racismo, mas pelo menos a gente vai estar ocupando esses espaços, né? Pelo menos isso a gente vai estar enfrentando. E aí as nossas cotas aqui do Paraná, né, a gente tem aí, que foi em 2003, então é uma coisa bem recente, né, recente no sentido de quando começou a implantação de cotas nas universidades, que foram nos 2 últimos anos de mandato do Fernando Henrique Cardoso, né, nas universidades que começou isso daí. Já em 2003, o Roberto Requião, como governador, aprovou essa lei, então, que destinava 10%, né, das vagas do serviço público a nível estadual. Mas parou por aí, né? Essa lei, desde 2003, ela existe, ela não foi melhorada, ela não foi alterada, e eu não acho que é momento de a gente mexer com isso na Assembleia Legislativa, porque a gente precisa ter um quadro de deputadas e deputados lá que a gente consiga fazer uma melhora disso daí, entendeu? Porque a gente pode acabar perdendo, entendeu? Do jeito que tá, é isso. Então tem coisas assim que eu fico muito reflexiva também, sabe? E essas ofensas, Carol, que você vem sofrendo, porque são ofensas bem graves, e ela é, né, esse fato de chamarem você de criminosa, isso daí é crime. Isso é crime, né? E é crime de calúnia, o nome disso, né? Então, assim, eu penso assim que, claro, tem um lugar de envolver o judiciário, que é um judiciário branco, machista, né, racista, que é difícil realmente de enfrentar essas situações, mas depois não, né, desde pequena que eu sempre desejei ser advogada, penso dessa forma, entendeu? E que quem fala essa frase, na verdade, foi Sobral Pinto, que também foi um homem branco. Mas a advocacia não é profissão para covardes. E cabe sim à advocacia levar todos os temas que a sociedade vem enfrentando para que o judiciário analise na perspectiva do direito dessa pessoa. Entende? E brigar por isso dentro do judiciário não é fácil, mas precisa ter muita coragem, entendeu? E a gente precisa, sim, começar a levar os casos de racismo estrutural para o judiciário, para que eles comecem a analisar isso daí. Se a gente não levar, eles nunca vão analisar. Entende? Então, assim, ainda que eu saiba que que o nosso judiciário ele é racista, ele é machista, ainda assim eu não acho que a gente deve se silenciar por medo de não conseguir sucesso na ação. É pelo contrário, é exatamente para conseguir construir história, sabe, Arthur? Assim, tipo, no sentido assim, de puxa vida, né? Será que o Dr. Gama, quando ele defendeu aquele né, que passa no filme, não sei se vocês assistiram o filme, mas a defesa dele, né, da pessoa escravizada, do homem que matou o senhor da Casa Grande, né, depois de ter estuprado, violentado e torturado a mulher dele, e ele faz a defesa, né, no sentido de ele estava defendendo a própria honra, né? Então ele traz para o judiciário de que uma pessoa negra também tem direito à honra e ela pode sim acabar cometendo um crime em defesa dessa honra, porque essa honra, ela naquela época e ainda assim hoje só existe para as pessoas brancas. Sabe? Então, assim, quando a pessoa se sente ofendida, né? Então, vou falar que você está cometendo racismo reverso, vai falar que está ofendendo a honra dela, vai fazer boletim de ocorrência. Agora, nós, enquanto pessoas negras, se fazemos isso, aí nós somos acusadas de mimimi, de ficar criando encrenca, de ser agressiva, de ser violenta, Totalmente, sabe? né? Bem Né? dessa perspectiva que desumaniza, né? Ai, desculpa te interromper, mas é que realmente é bem isso. Uma perspectiva que desumaniza, que é bem isso, como se você não fosse alguém em lugar, em posição de ser ofendido. Exato. Realmente. Então, assim, é o que eu penso. E assim, ainda que lá no escritório, agora eu tô falando por mim, não tô falando mais sobre pelo movimento negro do PDT, né? Eu tô aqui só falando por mim agora. Mas lá no escritório, quando acontece de chegar a casos de racismo estrutural, que eu percebo, que eu faço análise, eu olho e falo assim, mas esse comportamento desse chefe para essa pessoa só existiu porque ela é negra.
Então, a gente tem que batalhar por isso. E aí eu explicar para a pessoa também, né, para o trabalhador, para a trabalhadora, olha, existe essa possibilidade, existe essa tese, entendeu? Que a gente pode levar para o judiciário, mas ela é uma tese que vai ser, assim, é uma inovação dentro do nosso judiciário a gente falar sobre racismo estrutural. Porque as pessoas ainda acreditam que o racismo é só crime, que é aquela ofensa específica, né? Nos chamar de macaco. e as pessoas realmente acham isso, mas não é. São comportamentos, entende? Então, assim, a partir do momento que a gente leva isso para o judiciário, a gente consegue pelo menos ter o debate. E aí é onde a gente precisa realmente ter o debate, entendeu? Porque não é só ocupando o executivo ou o legislativo que a gente vai conseguir avançar com a pauta antirracista, na minha perspectiva, tá? Mas também no judiciário. O judiciário precisa se apropriar desses temas, precisa conhecer esses temas, e a única forma dele conhecer é quando uma pessoa leva isso através de uma tese, através de uma petição inicial para ser analisado por um juiz. Infelizmente é assim mesmo, mas eu entendo também, sabe, doutora, porque não é fácil. Primeiro porque você tem que reviver muitas coisas, vai ter que passar por audiência, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que enfrentar, né, essa situação e ouvir os milindres, né, que as pessoas fazem. Então, a exemplo, né, aquele caso eu já estou finalizando, tá, gente? Eu só vou contar esse último caso aqui. Naquele caso do ano passado, que um dono de um bar agrediu uma mulher negra, e eu participei do ato de boicote ao bar, e eu fui uma identificada e eu estou sofrendo 2 processos. Um é civil, né, que é por ter perturbado a posse, a propriedade do bar, e que também não estou muito preocupada com isso, porque é só área civil, né? Mas eu estou respondendo um processo criminal por calúnia. E aí, o quanto isso impacta na minha vida profissional, inclusive, entendeu? Porque o estatuto da OAB prevê o quê? Que as pessoas que são condenadas por crimes infamantes, ou seja, os crimes contra a honra, podem ser cassadas da OAB. Eu perco minha profissão por causa disso. Então, imagine, né? Eu fui lá exercer um direito de manifestação contra o ato de uma pessoa que, de fato, agrediu uma mulher negra, né? E acabo levando esses processos aí, tendo que lidar com isso tudo e ainda que passar por audiência para ver a cara de pau da pessoa dizendo que foi uma vítima. Gente, aquilo é assim, ó. E aí também tem um lugar que é de continuar firme, entendeu? Naquilo que eu acredito, e de falar assim, não, é exatamente por esse tipo de situação que a gente tem que manter mesmo a firmeza e continuar ocupando e continuar fazendo os atos e continuar se colocando dessa forma para que a gente talvez seja um exemplo na história de mais uma resistência, porque essa resistência do nosso povo vem há mais de 500 anos. E não vai ser agora que a gente vai conseguir realmente superar de um dia para o outro, entendeu? Porque é um trabalho de formiguinha. Enfim, gente, é isso. Não é fácil lidar com os processos, doutora, não é mesmo, entendeu? É difícil, mas assim, naquilo que você precisar de auxílio da própria Frente Política Negra também, né? Nesse ponto, entende? Porque, aliás, assim, talvez seja um momento também, doutora, eu não sei como é que está a comissão de ética da Câmara dos Vereadores, mas eu acho que tem que fazer denúncia na Câmara de Ética, sim. Porque se o Renato está sofrendo aquela pressão por ter falado a verdade, porque ele falou a verdade, ele não falou, não, entendeu? Não teve, sim, tudo que ele falou estava correto. E se ele está sofrendo um processo de ética, essas pessoas que estão fazendo isso em você em plenária também precisam sofrer esses processos, sabe? Então, e a gente tem que brigar por isso, naquilo que você, né, o PDT, você sabe que está no teu apoio sempre, a gente, né, tem essa parceria, e naquilo que você precisar, a gente vai estar junto com você. Tá bom, minha linda? Obrigada, tá, gente? Daqui a pouco eu também vou precisar sair da reunião, porque eu tenho um outro compromisso, antes de ir para o ato, né? Porque também tem o ato. E obrigada, gente. Às vezes eu falo demais, mas é isso. Obrigada, Elisa. Muito bom mesmo. Muito boa essa perspectiva da coisa da honra mesmo, né? Porque uma das coisas que me falaram foi isso, tipo, Carol, você vai entrar, você sabe que vai perder, de repente pode ficar ruim para você entrar para perder. Mas também tem esse componente histórico de forçar mesmo, né? De ir forçando Thair, com você. Seu microfone está desligado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, professor Carol. Eu gosto de
Sempre quando eu falo de você, Carol, eu falo professora Carol, eu não falo a vereadora Carol. Inclusive aqui no grupo mesmo, né? Eu solicitei ali que fosse feito um convite para você, porque eu já participei de algumas palestras tuas e vejo que você conhece e sabe muito sobre o nosso povo. E aqui também é um lugar de aprendizado. Por isso que eu senti essa necessidade que você viesse aqui para conversar conosco, né? E como você está com um assunto em pauta, e nós estamos vendo aí à frente, está vendo que você, dentro do parlamento, você está sendo muito agredida nesse assunto, então nós queremos ver como que nós, como frente, podemos lhe ajudar, tá? Porque, como já foi falado, aqui nós somos em 17 partidos, né? Eu estou à frente do PP Afro Paraná e gostaria também, né, de colocar algumas situações aqui para você. A primeira, o que eu vi o debate do plenário e o que eu consigo entender, eu sei que há um racismo velado, escondido e tudo mais, mas eu também vejo que falta um pouco de informação para os parlamentares, no sentido deles não conseguir diferenciar o que é uma política afirmativa de reparação, uma política histórica, de uma política pública. Então, eu acredito que, para eles, a visão deles é mais fácil de uma política pública do que essa da nossa luta de reparação, né? Uma outra coisa que eu gostaria, até mesmo em questão de pergunta, Carol, eu particularmente eu sinto que nós não temos alguém que fala assim: meu povo, me siga. Eu não sei se você sente essa falta também de um levante maior. E quando eu falo assim, de um levante maior, até mesmo para nós termos força de boicote, porque hoje é tão legal quando você vê ali uma reportagem onde uma menina se inspira na Maju. É tão legal que hoje mais mulheres se inspiram em você, né? Então, quando eu falo isso, de nós termos um representante, uma representanta nacional, uma pessoa que levante mesmo e fala, olha, o caminho é esse, olha, determinada emissora não tem, né, negros nos seus quadros principais, não vamos assistir essa emissora. Determinado produto não faz propaganda com negro, porque nós que movimentamos esse país economicamente, tá? Todos os partidos políticos hoje só são partidos políticos por causa de nós, negros. Nós não tem um partido que tenha um negro lá de frente. Mas por quê? Eu falo pelo meu, não vou olhar o do vizinho. Mas por quê? Sendo que nós que construímos todos os partidos políticos. Então, eu acredito, assim, que falta essa pessoa, né, de fazer este chamado. Meu povo, o caminho é esse, tá? Obrigado pela atenção aí, pelo tempo. E, Carol, eu quero te dizer que você me representa, tá? Estou sempre ali na câmera, olhando, vendo teus debates, eu sempre estou te acompanhando. E tem um detalhe. Durante a tua campanha, nas redes sociais, o que eu vi de mulheres brancas te defendendo e falando que você representava elas também, foi muito grande, tá? Então, não foi só mulheres negras que levantou a bandeira que você estava representando. Eu vi muitas, mas muitas mulheres brancas também, tá? Obrigado, hein? Obrigada, Altair. Obrigada. Gente, eu tenho um outro compromisso, eu realmente
vou ter que sair, porque o meu horário, né, a gente combinou até 11 horas, mas eu consigo ficar mais 5 minutinhos, então só dizer que eu vou ter que sair mesmo, porque eu tenho que ir para outro compromisso, mas desde já agradecer todas as falas e reafirmar que o companheiro Altair, que a companheira Elisa trouxe, da importância de vocês conversarem com os vereadores dos seus partidos, né? Porque se falta de conhecimento, se eles não entendem a diferença entre uma política de reparação e uma política pública, então, mais uma vez, a gente tem que ensinar, né? Porque a gente cansa, às vezes, de ficar ensinando o tempo todo. Mais uma vez, temos que ensinar. Eu tenho muito essa perspectiva, né, da reeducação, do fazer entender, faz parte do professorado, né, do ofício, sou professora, então eu tenho muito esse olhar de fazer as pessoas e levar as pessoas a compreender. Mas também quero deixar aqui que algumas coisas são disputa, gente. E assim, vocês já viram, não, em sã consciência, alguém abre mão de privilégio? Muitas vezes a gente tem que forçar. Nenhuma outra política, e não é à toa que Curitiba até hoje nunca aprovou cotas, porque nenhuma outra política gera tanto debate, gera tanta rejeição quanto a política de cotas. E o nome disso é racismo. Né? Então, muitas vezes, a gente acha que vai só pela compreensão. Tem uma pesquisadora que falou: racismo é racional. Racismo é racional porque não tem justificativa lógica para alguém ser racista. Não existe isso. Então, muitas vezes, na base da racionalidade, você não desconstrói o racismo, você não combate, né, só na racionalidade. Tem gente que é racista e ponto, porque o racismo é racional. E abrir mão de privilégios é muito difícil. Então, muitas vezes é na disputa mesmo, é no coletivo, é mostrar força. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, assim, né? Mostrar que a gente está aqui, que a gente está unido, que a gente está disputando mesmo, que a gente precisa dessa política, que essa política é importante, que a gente tem essa demanda. Acho que isso é uma coisa bem fundamental. Eu só queria deixar também uma outra coisa, assim, bem rapidinho, porque eu vou ter que sair. Eu tenho conversado também com o Silvio Almeida, né, que é um dos nomes aí do racismo estrutural, e assim, se colocou à disposição para a gente pensar, né, essa questão da violência, porque essa violência política que eu estou sofrendo, ela não é só violência política, mas ela é uma violência política de raça e gênero, né? Então, para pensar isso, e dia 7 a gente vai fazer uma live, então já convido todos vocês, né? Dia 7, agora, às 19 horas, a gente vai fazer uma live para falar disso, né? Desse contexto em Curitiba, do que é esse racismo estrutural. Então, já fica o convite também. Eu agora ou é a Clemilda? É você, Diego. Bom, eu vou falar bem rapidinho, porque eu sei qual é o compromisso da Carolzinha, que com certeza é o ato, né? Que a gente vai para a rua hoje. Infelizmente, em Foz, a gente acabou de adiar o ato, porque tá chovendo que nem um tubarão aqui. Mas eu quero iniciar minha fala sendo rápido. Primeiro, antes de saudar a Carol, eu quero repudiar a Alep do Paraná pela perseguição da juventude de Foz do Iguaçu. Todo mundo está acompanhando o que o deputado estadual Li está fazendo com a gente, falando para que limpem nossas casas. Quem vai limpar o deputado Li somos nós. Ontem nós fizemos uma mesa ampla com 57 segmentos de juventude de Foz do Iguaçu, e agora o bicho vai pegar. Quero parabenizar, Carol, todos os espaços que você está. Quando a Joana me disse dessa proposta, eu falei, é maravilhoso ela estar aqui. Acompanho você desde a eleição, também fui candidato e vi a violência que você vinha sofrendo. Parabenizar mais ainda por que você fez essa semana em Curitiba, que foi colocar o caso da Larissa Ferreira, para quem não sabe, uma jovem que foi assassinada, uma negra, e a Câmara de Curitiba tem que se explicar. Quero repudiar aqui a morte do Matheus também, que foi pela Polícia Militar do Paraná, e pedir para que você continue forte, Carol. O racismo ele é estruturante, mas a gente rompe o racismo quando a gente tem mulheres como você na Câmara de Curitiba, que resplandece para o Paraná inteiro. Eu acho que a gente consegue um grande feito elegendo a Carolzinha, e elegendo com a Carol um projeto de defesa da nossa classe, né? De defesa dos negros e negras, e que mostra para os nossos negros e negras que a gente precisa ocupar os espaços, né? A Carol, ela rompe um processo na Câmara de Curitiba de muito racismo, muita misoginia, que ainda vai continuar. Então, eu acho que é essa a intenção da nossa frente negra, é estar com os negros, estar com as negras, empoderar os nossos negros, e eu acho que você está corretíssima. Já chega de explicar para o branco o que é racismo.
Já chega de explicar para o Brasil que nós não precisamos de acalento para o racismo brasileiro, nós precisamos que paguem uma dívida histórica que tira as nossas vidas todos os dias. Então eu acho que é muito importante a gente unir as nossas forças, e eu, quanto Partido Comunista do Brasil, tanto aqui em Foz quanto no Paraná, eleito agora, essa semana, na diretoria estadual, estou totalmente à disposição para ajudar também nesse trabalho, também nas nossas cidades. Acho que a gente precisa chamar a nossa juventude para ocupar esse espaço. E é isso, Carol. Parabéns pela sua luta, pela sua ousadia, que a gente continue rompendo esses paradigmas. Eu fico muito feliz porque, além de negra, mulher feminista, você é jovem e mostra para a nossa juventude que a gente pode sim, além de estourar as portas das escolas e movimentar os grêmios estudantis, nós podemos ser os seres da política, e eu tenho certeza que a nossa onda de juventude vai acabar com o Bolsonaro o mais breve possível. Então, força na sua luta e força no ato em Curitiba, viu? Beijo. Obrigada, Diego. Clemilda, quero pedir para você, então, na sua fala, já fazer um encerramento de agradecimento também a Carol, tá? Pode ser? Beleza. Então, gente, eu queria agradecer a Carol por estar aqui com a gente esses momentinhos, por conversar conosco, e a Frente Negra do Paraná por se dispor a essa conversa. Eu queria, inclusive, conclamar essa frente a convidar outros parlamentares, outros homens, outras mulheres, para que a gente possa, junto com a Carol, formar uma frente de defesa negra dentro de Curitiba, mas também no Paraná. Quero agradecer a Clemilda por coordenar essa frente toda, e todos e todas nós por estar nesse momento aqui, e quero também convocar todos vocês que puderem a estar nas ruas daqui a pouco, para derrotar o Bolsonaro e continuar as nossas políticas. E deixo esse momento lindo e histórico para o nosso companheiro, que a gente perde, né, nessa caminhada, para que ele lembre que a nossa luta continua, e que a luta da Carol e a luta de todos e todas e todas que já não estão aqui, inclusive de Zumbi dos Palmares, possa fortalecer a nossa luta pela igualdade, pelo lugar, o espaço e o poder que nós temos direito de ocupar em todos os âmbitos. Obrigado, galera. Beijo. E parabéns por essa sala que tem sua maioria de mulheres. Parabéns. Obrigada, Diego. Carol, muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Então, a nossa questão, enquanto frente, é de apoio a você, e recorra a nós o quanto você quiser. Estamos à sua disposição. Tá? Então, quando você fala na Maria Lata d'Água, e eu também sou professora de História, então recontar a nossa história, ou contar a nossa história, que nunca nos permitiram fazer isso, né? Então, parabéns, também precisamos contar a nossa história, né? Aquilo que a história oficial não traz, né? Ignora, né? Por vontade própria, por ignorância, persistem nessa questão justamente para pagar, né? A nossa contribuição, a nossa trajetória, a nossa existência, né? Parabéns pelo teu trabalho. Estamos aqui, como eu já falei e reitero, para apoiar você. A Frente Negra, a Frente Política Negra, o objetivo maior não é ideologia partidária, mas as demandas da população negra, né? Então, é uma força, são 17 partidos, e como você disse, vamos trabalhar internamente com os nossos partidos, mas precisamos de outras reuniões, não é? De conversar, dialogar mais, porque nós precisamos que você nos instrua também, tá? Que você nos direcione, nos dê os caminhos, né? Porque quem está lá na estrutura, quem está enfrentando é você, e você nos representa. Por isso nós estamos com você. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vamos continuar, assim, essa luta, né? E quero agradecer demais essa disposição dessa frente pluripartidária. Inclusive, já deixo aqui também mais um convite, que é para vocês acompanharem, né, o projeto de cotas, né? Quando ele for a plenário, a gente acredita que agora em novembro ele vai a plenário, que vocês possam acompanhar, falar com os seus
com os integrantes dos seus partidos sobre a necessidade dele. Vai ser uma coisa muito importante para Curitiba mesmo. A gente considera que é uma política que tem potencial de transformar, inclusive visualmente, a nossa cidade, porque a gente, então, quando tiver o próximo concurso, vai passar a ver pessoas negras nos equipamentos públicos, o que hoje não tem. Curitiba não tem, né? Verdade. Curitiba é essa coisa visualmente branca. Né? O que tem nos serviços públicos hoje, as pessoas negras estão nos mais baixos cargos, nos mais baixos salários. Então, que vocês façam esse acompanhamento, porque é isso, né? Uma política que extrapola, Carol, que extrapola, é uma política fundamental e muito cara para a população negra. Então, fica esse convite. E eu já deixo meu tchau, gente, eu vou ter que sair realmente. Agradeço demais, Joana, Clemilda, todos. Obrigada. Ricardo, Altair, Elisa, Edmara, muito, muito, muito obrigada. Carol, existe possibilidade de plenária já? De estarmos na plenária, por exemplo, assistindo a discussão? Olha, ainda não, eu acho que ainda não pode, mas dá para acompanhar via YouTube, né? Não, eu entendi, mas acredito... Eu perguntei ainda se em novembro, né? Pode ser... Eu acho que talvez em novembro dê para acompanhar. Okay. Mas eu vou mandando informações e a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Tá bom. Obrigada, Carol. Obrigada por ter aceitado o convite. Não, imagina. Nós fica ou nós vai? Gente, eu acho que foi um bate-papo bem legal, acho que deu assim para a gente ter um pouquinho, né, do entendimento do que ela tem vivido lá dentro. E é sempre tão sofrido ver ela falar, porque a Carol, ela expressa muito sentimento, né? E toda vez que eu tô perto dela, assim, que a gente está conversando, assim, é muito sofrido ver falar, sabe? E aí, quando a pessoa se sente ainda sozinho nesses espaços, acho que é terrível. Mas acho que ela entendeu um pouquinho, né, do que a gente queria passar para ela, o que a gente pensa em estar fazendo, somando. Acho que era isso que você esperava, né, Clemilda? Vocês, Altair? É verdade. Eu ainda penso na questão da capacitação. Aquilo ainda está na minha mente, sabe? Porque, na verdade, isso já foi realizado e eu acho que não tem maior enfrentamento do que obrigá-los a ficarem sentados ouvindo sobre as questões negras, sabe? E, principalmente, entenderem que nas próximas eleições não estarão lá mais. Clemilda, tu diz uma formação para os vereadores da Câmara? Exatamente, formação eu também pensei nisso. Vereadores. Eu não desisto dessa ideia. A Edmara é nossa secretária na Negritude, secretária de formação política, não é? Eu também, eu acho que quando as pessoas falam que não chega de capacitação, de formação, não chega. Eu acho que tem um pensador que fala que nessas questões de racismo, de intolerância, de ódio, não tem outro jeito. É continuar falando. Acho que até dos nossos mesmo que trazem essa perspectiva de ensinar, porque não tem muito assim. Tem pessoas que vão ignorar, a gente sabe, mas, por exemplo, essa defesa de cota social, gente, isso está superado para nós, para a elite branca, racista. Eles estão sempre batendo na mesma tecla, sempre. E copiando, fazendo plágio. Nossa, eu assisti, eu li a defesa daquela vereadora que propôs as cotas sociais. Ela copiou de outros, copiou inclusive de um escritor norte-americano, fez cópia para embasar a defesa das cotas sociais. Sabe? Então, para eles, é necessária a formação, não tem jeito. É formação e formação. E como você falou, essa questão da cópia ainda está, vamos dizer assim, naquela perspectiva de que negro não pensa, né? Porque ninguém iria analisar o que ela escreveu. Isso. Então,
ainda chamam a gente tipo, são os iletrados, analfabetos, imagina que vão conseguir identificar que isso aqui é uma cópia de um escritor de direita norte-americano que é racista, enfim, que tem toda a defesa aberta em relação às minorias, contrária a toda e qualquer política de inclusão negra nos Estados Unidos, e aí ela pegou e se fundamentou nesse autor, fundamentou o pensamento, a ideia dela. E é óbvio que o movimento foi em cima, parágrafo por parágrafo, mostrando aqui o plágio, aqui o plágio, aqui o plágio. Aí ela disse que não precisava ela inventar algo que já está pronto. Olha... Acho que cai bem naquilo que a gente discutiu semana passada, né, Clemilda, da necessidade de um espaço de formação dentro da frente, né? Exatamente, dentro da frente, mas para fora também. Para fora também, né? Sabe, para fora também. E eu não abro mão do projeto de uma capacitação para os vereadores. Sabe? Ricardo, quer falar? Gente, eu também quero pedir licença para vocês, eu também tenho compromisso, já estou atrasada, na verdade, estou acompanhando uma outra reunião das mulheres aqui, meio no paralelo, então daqui no máximo 5 minutinhos eu vou deixar a sala também. Ricardo, quer falar? Oi, bom dia, pessoal. Então, essa briga da Carol aí, ela lembra muito o feriado de 20 de novembro de 2011, 2012, que foi uma loucura. Eu lembro de eu deitado na Rui Barbosa, parando o ônibus, pedindo feriado da consciência negra, e eu não sei quem aqui que se lembra disso, mas foi uma luta muito pesada. Foi aprovada, a Câmara dos Vereadores aprovou a lei do feriado, a gente se programou já para o feriado do próximo, já faltava 10 dias ali, e daí a Associação Comercial do Paraná e a Sinduscom entraram e foram a Brasília, investiram uma grana para derrubar uma lei que estava aprovada municipal. Na Câmara toda ela, foi todo um trabalho para aprovar, e a gente perdeu em Brasília. Então, tudo que for possível, imaginável, até coisa que a gente não imagina, eles já estão trabalhando em cima para derrubar. Antes que a gente se fortaleça aqui, eles já estão. A questão da formação, é muito difícil isso, a formação dos vereadores. Porque, na verdade, a Câmara Municipal ela é uma demonstração da realidade do povo curitibano. E a elite do povo curitibano está dentro da Câmara de Vereadores. Isso é muito difícil. O que o Renato e a Carol estão enfrentando lá é o que cada um de nós estaria enfrentando se estivesse lá. Como que derruba isso lá sozinho? E é muito difícil que tenha a fronteira partidária, porque são do PT. Aí você fica naquela, poxa vida, são do PT, o PT isso, o PT aquilo, mas a frente política negra, eu acho muito interessante a visão que talvez ela não tenha, e nem o Renato tenha também, porque o PT, ele absorve essa demanda de uma forma diferente, né? Desde de muito tempo. Então, a impressão que dá é que eles estão só com o PT, e só o PT apoiando eles, né? Os partidos mais voltados com o PT ali, mas dá para ver que essa questão, na situação deles, é muito voltada para o partido deles, assim, quando na verdade não é. A representatividade que eles têm perante toda a cidade, ela acaba se delimitando dentro da visão partidária, digamos assim, né? Por mais que eles peçam, povo, vamos vir apoiando a gente na questão da causa da aprovação da lei. Acaba parando. Muita gente parar é o PT, então eu não vou. É difícil isso. É importante a questão da formação dos vereadores. Eu não sei como que a gente conseguiria formar isso dentro do partido, na verdade, porque não tem como formar alguém que já está com a cabeça formada. Eu acho que quando o vereador, no primeiro dia de atuação lá, foi eleito 2022, vai ser eleito, dia 6 vão receber o diploma de vereador eleito, 2022 não, 2024, né? Vão receber o diploma de vereador eleito, mas a partir de agora, dia 30 de fevereiro, tem um dia específico para falar sobre política negra, falar sobre política de afirmação, falar sobre a realidade do povo preto em Curitiba, falar sobre a situação da visão da estrutura, do racismo estrutural que bate com as causas pretas, digamos assim. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Tem que ter um dia específico para chamar os vereadores e apresentar para eles,
Nós estamos aqui, a gente vive aqui, e a gente depende da visão ampla, e a visão, né, de coração para esse tipo de gente, mas tem que fazer isso, né? É isso que eu queria falar. Desculpa o atraso, cheguei atrasado e saí correndo para chegar aqui, mas deu tempo de sair na fotinha. Na verdade, o entendimento que deverão ter a partir de agora, com a frente, é que não é só o PT, nós estamos em todos os partidos, né? E eles precisam nos enxergar nos partidos onde nós estamos e onde nós atuamos, não é? É isso. É só uma questão objetiva. A Joana vai ter que sair também. Eu acho que com relação a essa questão da lei, que acho que a Carol é a autora, né? Nós teríamos aí que o mais urgente possível ver dentro dos nossos partidos quem tem representação na Câmara de Curitiba, né? Eu não sei quem outros tem, eu sei que o PROS tem lá. E uma coisa que nós podemos fazer é ir dentro das executivas dos nossos partidos e aprovar apoio da questão do projeto, né? Para que os partidos fechem questão do apoio. Isso aí pode facilitar a aprovação da lei dentro da Câmara, né? Aquele trabalho interno. O trabalho interno que ela propôs, né? Que nós já temos dialogado entre nós sobre essa questão, a importância do trabalho interno. Olha, gente, eu agradeço a presença de todos e todas, tá? Um bom dia para todos e todas nós e vamos para as ruas. Agora é a hora, não é? Mostra a cara. O Brasil tem que mostrar a sua cara verdadeira, não é? Sua cara preta. Um abraço. Cara preta, exatamente. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Pedro. Tchau. Tchau.